Bom, nesse vídeo quero falar aqui com vocês sobre o Alexandre Matos e alguns tópicos interessantes envolvendo o diretor executivo de futebol. Depois dessa demissão, né, do Pedro Martins, a saída dele para o Vasco, muita gente comentou sobre o Alexandre Matos que, lembrando, né, tem alguns problemas com o Ronaldo, tem algumas questões envolvendo o Vitor Roque e até algumas falas do ano passado que eu achei interessante de trazer aqui para vocês. O que o Cruzeiro entende, né, sobre essa negociação da saída do Vitor Roque, como que o Cruzeiro vê essa possibilidade de trazer um novo diretor executivo de futebol, que lembrando, não tem tantas opções assim no mercado atualmente, e vou comentar aqui, trazer um pouco mais de detalhes. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News e conta aí com a sua ajuda para chegarmos a essa marca aqui no YouTube. Nosso próximo objetivo é de 43 mil inscritos aqui na plataforma, para ter um pouco menos de 430 inscritos. Se você puder deixar seu like, se inscrever, nos ajuda bastante, beleza? De um novo diretor executivo de futebol, onde assim, o Paulo André assumiu essa função como interino. Inclusive eu tô gravando esse vídeo antes da entrevista que ele vai conceder, né, nessa última dia 26 de abril, se eu não tiver enganado, 1h30 da tarde. Estou gravando quase nesse horário, estou gravando meio-dia e 11, só que não deu tempo, né? Devo ter que esperar para trazer esse conteúdo aqui no final de semana. Mas eu quero falar aqui sobre outras questões, sobre o Alexandre Matos, porém deixar claro que o Paulo André, nesse momento, não tem um plano, por exemplo, dele seguir como um diretor executivo. Então o Cruzeiro certamente vai ao mercado em busca de uma opção como diretor executivo de futebol, tá? Não ficaria surpreso se o Cruzeiro buscasse, não por agora, mas daqui 1 mês, 2 meses, analisando um pouco mais o mercado para trazer essa peça para trabalhar com o Ronaldo, né? Porque foi algo que, quando comprou o Cruzeiro, o Pedro Martins meio que já era um dos escolhidos, uma daquela lista que não tinha, convenhamos, né, tantas opções assim disponíveis no mercado. Então, de acordo com o Globoesporte.com e o Guilherme Macedo, valeu demais, o Paulo André não tem esse objetivo de seguir como diretor executivo do Cruzeiro, ele está nessa função como interino. Inclusive já recebeu esse convite para trabalhar lá no Valladolid nessa função e ele não teve interesse, então certamente não é um cara que agora, depois de tanto tempo, vai assumir essa função e ficar no clube por muito tempo, ainda mais se tiver, né, uma pressão em cima dele. E vale destacar também, né, que o Cruzeiro, eu até trouxe aqui um vídeo de acordo com algumas informações, tem uma pressão também em cima do Paulo André, nesse cargo dele no Cruzeiro em si, e também do Elias. Quando terminar aqui esse vídeo, eu deixo essa sugestão para vocês. Então o Cruzeiro pode dizer que busca alguma opção mais caseira, muita gente falando do Sanches, né, que passou aí pelo Corinthians, que é muito próximo do Ronaldo, que ele poderia assumir essa função no Cruzeiro. Eu acho um pouco complicado, mas pelas funções e as pouquíssimas opções do Cruzeiro, eu não ficaria surpreso se isso acontecesse não, né? Enfim, e agora eu quero falar então sobre essa questão, eu vendo o Alexandre Matos, se poderia ou não ter alguma negociação com o diretor, que já adianto para vocês que é bem difícil, eu particularmente nem teria tanto interesse, a fase dele não é tão boa, mas também nessa volta dele, né, com alguns trechos que eu achei interessantes trazer aqui, naquela ocasião ainda envolvendo o Vitor. Antes de dar sequência aqui no nosso vídeo, eu tenho um recado para vocês da Máxima FC, patrocinador aqui do canal, que eu quero mostrar para vocês algumas opções nesse meio de semana e também para o final de semana, que tem isso aqui, ó, 5 mil premiações com R$50 no Campeonato Brasileiro, que é um bolão. Se você manja aí de palpite, tem alguns jogos aqui bem interessantes, ó. Vamos ver aqui, ó. Primeiro, Cuiabá e Atlético Mineiro. O Cuiabá está numa fase tão ruim que está difícil, né? Não colocar uma vitória aqui, mesmo do rival. Acho que fica aqui 2-0, por exemplo. Bahia e Grêmio. Acho que eu vou de 1-0, por exemplo, o Grêmio fora de casa. Flamengo e Botafogo, vou aqui também de 2-1 pro Flamengo. E aí você vem, dá o seu palpite. E lembrando, né? Não é só se você acertar todos os resultados, você ganha 5 mil em premiação. Não é isso. Você vai ter aqui no ranking, por exemplo, ó, todo mundo que já participou desse bolão aqui, já tem umas 25 pessoas que estão participando. E todo mundo que jogar, dependendo disso, você acertou 2 resultados idênticos. Acertou o jogo do Flamengo e outro, por exemplo, do Bahia. Vamos colocar que você acertou os resultados iguais. Você vai ali ficar, por exemplo, em 10º colocado e pegar uma fatia desse valor, R$500, 300, 200, vai depender bastante. Então, pode ser que com um valor mais baixo você consiga, né, um retorno interessante aqui na Máxima FC. Então, o link vai estar aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, clica lá. Lembrando que toda semana tem bolão gratuito, desse jeito aqui, gratuito, só você registrar aqui embaixo, já faz isso lá e fica de olho. Eu trago aqui também para vocês no canal. E R$1.000 em premiações toda semana. Então vai lá, não perde tempo, nos vemos na Máxima FC. Bom, e agora eu quero falar com vocês sobre o Alexandre Matos, que sempre quando tem uma demissão, uma saída de um diretor executivo, sempre vai voltar à tona o nome dele, inclusive antes da chegada do Pedro Martins, ele que era o executivo de futebol do Cruzeiro, né? Como assim, Gustavo? Vocês vão lembrar que ele assume aquela função no final de 2021 no Cruzeiro com o Luxemburgo, chega ele também, e ele tinha contrato com o Cruzeiro que iria ser assinado em 2022. Se o Ronaldo não tivesse comprado o Cruzeiro, ele iria ficar até o final
de 2023, né? E aí muita gente culpa ele por conta daquela saída do Vitor Roque. E eu não vou ficar falando nada disso, né? Não quero receber nenhum processo, vou só comentar aqui o que o pessoal tá falando. E até o Cruzeiro trouxe uma matéria interessante de um ano atrás, em entrevista ao Denilson, né? O podcast dele, o Alexandre Matos, ex-dirigente, explicou essa negociação que envolveu o Vitor Roque. Tá aqui, ó. Segundo o Alexandre, o agente do jogador, falou que existia a multa de 24 milhões e o Ronaldo e o Paulo André participaram das negociações e desejaram a venda do atleta anteriormente por 40 milhões de reais, mais o empréstimo do atacante de Jajá e o zagueiro Zé Ivaldo, né? Então a gente já sabia dessa negociação e esse valor de 24 milhões de reais. Então esse episódio aqui foi um banho de água fria em relação ao Alexandre Matos e por que eu acho que ele não teria a menor possibilidade de voltar ao Cruzeiro. Tanto porque com essa saída dele aqui, muito torcedor do Cruzeiro ficou chateado, né, com o Alexandre Matos, que era de se esperar. O Ronaldo em si também, né, porque, né, tenta cobrar um valor muito maior na justiça, inclusive até mais alto do que seria esses 40 milhões de reais. No momento que eu estou gravando esse vídeo, sinceramente, não tivemos muitas atualizações. Tem quase um ano que não tem nenhuma atualização desse episódio envolvendo o Vitor Roque e junto ao Cruzeiro, desde quando ele já estava basicamente vendido ao Barcelona no ano passado, sem muita alteração. E assim, o Alexandre Matos, na minha opinião, ele soube muito bem vender a sua imagem como um diretor executivo, um cara assim, à frente do seu tempo e tudo mais, que sinceramente, pelos trabalhos que ele tem feito nos últimos anos, eu nem sei se o Alexandre Matos seria, nossa, uma opção assim, meu Deus, sensacional, excelente para o Cruzeiro. É claro, por ter essa ligação e tudo mais, poderia ser uma alternativa, porém queimou muito seu filme com o próprio Ronaldo, mas está queimado com a torcida também, né? Então acho que isso aí é o ponto mais crucial até aqui. E os trabalhos dele, passou recentemente no Vasco, muito ruim também, no Atlético Paranaense, mesmo tendo um período para trabalhar, errou em muitas contratações, é claro, acertou algumas também, assim como foi no Palmeiras, né, que sem dúvidas o mérito ficou muito grande, naquela boa primeira passagem no América, depois o bicampeonato brasileiro pelo Cruzeiro, montagem do elenco do Palmeiras que ganhou uma Copa do Brasil e 2 Brasileirão, se não estiver enganado aqui, ou foi ao contrário, enfim. E logo depois que ele sai, o Abel Ferreira assume com base com muitos jogadores que ele tinha contratado. Gustavo Gomes, Dudu, Rafael Veiga, Gustavo Scarpa, enfim, algumas dessas opções. E aí, então, nesse ano ele assumiu o América recentemente, quando terminou o vínculo dele, que ele se encerrou, né, com o Vasco. Ele estava um trabalho bem ruim, muita pressão junto à 777, ele não queria ficar no Vasco, saiu e agora assumiu o comando do América para a Série B, que eu acho que é importante ele ter esse recomeço também, porque ele está assumindo alguns clubes que tem um projeto interessante, como foi, por exemplo, no Atlético Paranaense, não quis ficar, foi pro Vasco, uma bagunça, e eu acho que indo pro América acho que é o melhor para ele mesmo nesse momento, e se reerguer em 1 ano, 2 anos, para tentar uma outra oportunidade. Mas aqui no Cruzeiro eu tenho certeza que não vai ser, até porque nas últimas vezes, quando teve uma saída de um diretor, o André Mazuco saiu, por exemplo, cara, era sempre o Alexandre Matos como um desses nomes, na época ele estava tentando um visto, vocês vão lembrar, para trabalhar na Europa, foi uma passagem lá no Reading da Inglaterra, que tinha essa possibilidade, ficou um tempo nos Estados Unidos, enfim, aquele rolo todo acabou que não veio pelo Cruzeiro e agora está no América na disputa da Série B, algo que ele não queria de forma alguma, né, que é no Cruzeiro naquela época, mas que hoje está. Enfim, acho que o Alexandre Matos em si é mais um nome do passado, não, até o momento dele em si é como se fosse um jogador que foi bem pelo Cruzeiro em 2017, mas que hoje não serviria, muita gente vê como isso, e essa questão envolvendo o Vitor Roque, mais o desgaste dele com a torcida, eu acho basicamente impraticável, né, aqui no Cruzeiro. É um nome nostálgico, nós temos gratidão, mas com uma volta, mesmo na gestão do Ronaldo ou não, eu acho basicamente impraticável nesses próximos 5, 10 anos. Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, já falei demais aqui com vocês. Outros vídeos onde eu falo sobre essa questão envolvendo a saída do Paulo André, do Pedro Martins, será que o Tinga ou o Sorin poderia assumir uma vaga aqui no Cruzeiro? Vão estar aparecendo aqui na tela e nos vemos aí então numa próxima.